Muito obrigada, senhor André. Então, anunciamos a palavra do senhor José Dias Santos, Unidade de Educação das Relações Étnico-Raciais da Secretaria de Educação de Pernambuco. Boa tarde a todas as pessoas. Agradecer o convite em nome do secretário de Educação, o senhor Fred Amanso, feito pelo magnífico reitor dessa universidade, e também em nome do secretário, parabenizar a professora Sandro Reis, mais conhecida assim na nossa aproximação como Cessa, né, assim, dizer da alegria que é reencontrar, pelo menos de forma virtual, devido à situação que nós passamos, de pessoas que nos representam de forma mais digna possível, como a doutora Maria Bernadette, do Ministério Público de Pernambuco, que, inclusive, é uma referência, foi incentivadora de outros grupos funcionais que surgiram em outros espaços também de governo, na própria universidade. Ela nos representa de forma extremamente afirmativa. Agradecer, também dizer da nossa alegria de reencontrar também a minha amiga, já de longas datas, Marta Almeida, né, que também é gestora da Secretaria, da Coordenadora de Políticas de Igualdade Racial, da Secretaria de Desenvolvimento Social, e também o meu amigo Bento, né, que não está mais na universidade, mas ainda, eu acho que ainda em Pernambuco nos representa de forma significativa. Dizer da alegria de estar nesse evento, né, nessa afirmação, mais uma vez, de uma política de ação afirmativa dentro da Universidade Federal de Pernambuco, criando, do ponto de vista institucional, um núcleo que se possa dialogar com vários setores da sociedade, inclusive com outros organismos governamentais, do qual eu represento, falando em nome da Secretaria de Educação. Inclusive, já tive até a liberdade, diante do grupo que se institucionalizado da Federal, já criar uma parceria, poderia até dizer informalmente, quando nós promovemos agora, recentemente, um curso, né, online, remoto, em que vários professores, não só da rede estadual, mas da rede municipal, da rede particular também participaram, e a professora Cessa Reis, a gente teve a alegria de contar com ela numa das nossas aulas virtuais, inclusive foi muito bem avaliada, por sinal, dentro da perspectiva que a gente procurou trabalhar no curso, que são pessoas que, mesmo na academia, com a contribuição que tem dentro dos estudos acadêmicos do ponto de vista da educação das relações étnico-raciais, mas nunca perderam o foco com aquele professor que está lá na ponta, como a gente chama, no chão da escola, trabalhando de forma até, muitas vezes de forma isolada, de forma extremamente, poderia até dizer, heróica, em que, independente ou não das políticas públicas que nós, como gestores, venhamos a promover, mas que tenha o compromisso e também a competência de trabalhar dentro de uma estrutura, né, dentro da Secretaria de Educação, inclusive com algumas lacunas, né, com algumas situações ainda de carência, nesse momento também de pandemia, esses professores têm toda uma capacidade de estarem trabalhando dentro daquilo que a gente pensa como educação, não só do ponto de vista de conteúdo, não só do ponto de vista de currículo, mas, acima de tudo, da postura desses educadores diante das situações que enfrentam nos seus ambientes de trabalho, a escola que, por essência, né, que tem como finalidade essencial a formação de cidadãos, não apenas do ponto de vista do conhecimento cognitivo, mas, além de tudo, cidadãos para viver numa sociedade decente, uma sociedade justa e igualitária. Nesse sentido, a contribuição da professora Cessa, como dos outros professores que participaram, mas efetivamente a professora Cessa, que inclusive pertenceu aos quadros da Secretaria Estadual da Educação, foi primordial, né? Até hoje, a referência que se tem da participação dela dentro do curso é muito recorrente. Isso fez com que a gente tivesse certeza de que, ao convidá-la para participar como parceira, eu diria até do ponto de vista informal, né? E ela aceitou o convite logo de imediato, a gente fez a aposta certa. A gente compreendeu a capacidade que a professora Cessa tem, a capacidade, a competência, o compromisso de fazer justamente essa relação com essa pesquisa acadêmica, inclusive com o grupo que ela coordena, que é o Laberê. Um dos integrantes do grupo do Laberê faz parte, inclusive, da nossa unidade, do qual eu coordeno dentro da Secretaria de Educação do Estado,
e da capacidade que ela tem. E não só a capacidade de compreender isso, mas a possibilidade que ela tem de dialogar. O processo que a forma como ela dialogou, a forma como ela conversou com os nossos professores foi extremamente satisfatório, do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista de agregar para o conhecimento dos professores novas possibilidades de uma educação antirracista, que justamente é um dos nossos focos e eu diria, estruturante do nosso trabalho dentro da Secretaria de Educação. Há outros desafios, professora Conceição. Há os desafios que a Secretaria de Educação tem, das limitações que nós possuímos, principalmente naquilo que a gente pensa como uma formação de professores. A gente entende que a grande maioria dos nossos professores da rede estadual, eles têm uma média de profissão, uma média de atuação profissional dentro da Secretaria de, no mínimo, 15 anos. Ou seja, é um período que pouco se discutia dentro da educação, pelo menos nos espaços institucionais da educação, seja na universidade, seja na própria Secretaria de Educação, se discutia muito pouco a necessidade de formação desses professores. E a atuação de pessoas como você, como o professor Bento, que também é muito citado pelos nossos professores da rede, a professora Deise, que inclusive foi nossa colega aqui na Secretaria de Educação, o professor Zé Nilton na Universidade Rural, o professor José Santana também na própria Universidade Rural. São essas pessoas que a gente sempre, como eu posso dizer, a gente sempre trabalhou de forma muito parceira. O desafio que se tinha, eu tenho até colocado para a professora Cessa, é a gente estabelecer de forma institucional, de forma organizada, de forma sistemática e metódica, as relações que podem acontecer a partir da institucionalização da política dentro da Universidade Federal com a própria Secretaria da Educação. O desafio primordial, entre tantos outros, que a nossa secretaria vem enfrentando agora, mas um primordial, no nosso ponto de vista, que trabalhamos com a questão da educação das relações raciais, é a formação de professores. Nós conseguimos garantir, mesmo na universidade, do ponto de vista nacional, a gente conseguiu garantir, dentro dos documentos curriculares de Pernambuco, uma gama de situações, de pressupostos, que garantam, do ponto de vista curricular, a permanência dessa política pública. O professor hoje tem um referencial curricular aqui em Pernambuco, que diferencia bastante, inclusive, da base que veio nacional, que a gente constrói de forma coletiva, coordenando e articulando os professores para que incorporasse a esses textos curriculares, tanto da educação infantil, quanto do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e também do ensino médio, a gente garantiu razoavelmente uma base muito boa para o professor trabalhar. Mas precisamos preparar de forma adequada esses professores relacionados com esse currículo. E o papel da universidade é essencial. O papel que a gente compreende que a universidade tem, com esse olhar de que vai formar aqueles professores que vão para o chão da escola, é essencial. E nessa perspectiva, a gente parabeniza essa iniciativa. Esperamos que essa iniciativa seja apenas uma das mais ousadas que a gente pensa que a universidade também tem que tomar em relação a isso. Uma ousada, como citou a própria doutora Maria Bernadette, foi a criação da Comissão de Heteroidentificação, que inclusive prejudicava muito nossos alunos da rede pública, que ao sair das escolas, tinham o seu direito, que eu digo que a rede pública, como atende 95% dos meninos e meninas que vão para a universidade, saem das escolas de ensino médio do Estado. E eram muito prejudicados por uma política que, apesar de atender às necessidades e às demandas dessas meninas negras e negros, mas o acesso não era garantido de forma efetiva. E a gente identificou, doutora Maria Bernadette, através da identificação, que não apenas era preciso ter o texto legal, como eu posso dizer, o texto legal já estabelecido, mas também efetivado e garantir o direito de que realmente deveria ter esse direito. A Comissão de Heteroidentificação, ela veio para reparar muitas situações que a gente percebeu que não eram adequadas à afirmação, a essas políticas de ação afirmativa. E aí a gente começou, foi um primeiro diálogo, ampliamos esse diálogo dentro da Secretaria. Hoje nós temos um projeto, inclusive com algumas pessoas ligadas ao Laberê, que é Lúcia dos Prazeres, que é o Emerson, o próprio Clexon, que faz um trabalho nas nossas escolas estaduais com a importância para esses meninos e meninas de terem acesso a essa política, a chamada que a gente tradicionalmente conhecida como os cotas, para as universidades, e a gente faz um processo de conhecimento
primeiro, conhecimento dessa política para os nossos estudantes. Segundo, a forma como os estudantes têm de acesso à universidade. E terceiro, identificar, né, para estudantes não negros que não têm esse direito, que não têm esse direito legalmente estabelecido, de que há uma outra forma de entrar na universidade que a própria lei garante, que é através das cotas sociais, que também é uma publicação afirmativa para determinada parcela da população. Dito isso, o desafio que nós temos hoje para enfrentar, muito grande mesmo, e que a gente humildemente reconhece que são uma parceria com esses centros acadêmicos e essas pessoas comprometidas, sejam que áreas forem, né, o compromisso que a gente tem da nossa formação de professores. Porque por mais que a gente consiga atingir, e nós estamos falando de cerca de 1.000 escolas que nós temos na rede estadual, do Recife a Petrolina, e de cerca de 40 mil professores em escolas com as mais diversas características, sejam escolas indígenas, escolas quilombolas, escolas de referência, aquelas escolas chamadas integrais, aquelas escolas profissionalizantes, escolas regulares, escola até do ensino do antigo normalista, do antigo magistério que a gente chama. É uma gama de situações e de perfis diferenciados da população que a nossa Secretaria de Educação tem que atender. Mas há uma coisa que ainda que é comum a todas essas escolas, é a necessidade, sim, de fazer uma política adequada de formação, sistemática, objetiva, com a carga horária anual definida, com metas de quantidade de professores atingidas por cada ciclo de formação. E aí, mais uma vez, eu tenho certeza que o papel desse núcleo, agora institucionalizado, numa data tão simbólica para nós, não só nós negros do Brasil, mas para toda a população brasileira, esse núcleo instituído, eu acho que o diálogo entre esses setores da universidade e a nossa secretaria vai ser cada vez mais consolidado. Então, em nome dessa política, em nome dos meus colegas da unidade, em nome dos meus colegas da Secretaria de Educação, em nome dos meus colegas professores nas escolas, em nome do secretário de Educação, parabéns, Cessa. Muito obrigado pela participação e cooperação que você tem nos dado. Obrigado. Obrigada, senhor Josias. Então, anunciamos a palavra do professor José Bento. Boa tarde a todos e a todas. Um abraço ao magnífico reitor, Alfredo. E cumprimentando o José Bias, grande companheiro, eu cumprimento todos os demais componentes da mesa e os participantes. Começo com Chico Sainz. Um passo, já não estamos mais no mesmo lugar. Vou fazer um exercício de memória, porque eu acredito, como o Nietzsche, que se a história não serve para a vida, não serve para nada. Eu, como historiador, acredito que a história sirva para a vida. No momento, eu estou no programa de pós-graduação em História, mestrado e doutorado, e também membro do NEAB. E me encontro, nesse momento, aqui em Santa Catarina. Teremos um evento em Joinville, onde a primeira vereadora negra eleita, Joinville é a cidade que tem o maior colégio eleitoral de Santa Catarina, a professora Ana, ela foi eleita com a margem grande de votos e já está sendo ameaçada de morte. Não bastasse o que aconteceu ontem lá em Porto Alegre. Mas eu quero dizer que eu levei um grande susto quando eu cheguei na UFPE, em 2009, numa outra gestão. Nós, no primeiro encontro com a reitoria, com todos os professores recém-ingressos, nós tivemos a reunião com a reitora, na época, acadêmica, e não foi eu que fiz a pergunta, mas um outro colega branco fez uma pergunta à reitora da época sobre a questão das cotas raciais. Ela respondeu da seguinte forma, abre aspas, não precisamos de cotas raciais, porque já temos cotas sociais. Ponto. Essa pró-reitora já vinha de 2 gestões, depois ficou mais 2 gestões. A UFPE, na época, era uma das poucas grandes universidades que não tinha um núcleo de estudos afro-brasileiros sistematizado aos moldes dos núcleos existentes em todo o Brasil. Então, isso me deu um grande susto, eu como primeiro professor concursado de História da África,
essa disciplina só entrou no currículo da universidade, do curso de História, em 2009. Então, vejam que eu assisti e participei de muita coisa na temática das relações raciais. Em 2000, quando ainda eu não era professor aí, eu fiz o meu doutorado aí. Então, em 2000, aconteceu aí no CE o primeiro encontro brasileiro de pesquisadores negros com a temática negra, 2000. Depois, transformou-se na BPN, que está aí hoje, né? Então, eu quero destacar aqui, gente, o protagonismo dos NEABs em todo o Brasil, em toda a universidade pública, na universidade estadual, nas universidades particulares. Então, nós estamos dando um passo agora com a instituição do núcleo, mas nós não devemos perder de vista de onde viemos, o protagonismo, o vanguardismo dos NEABs em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Então, eu lembro, por exemplo, que nós tivemos aí na UFPE, na nossa casa, eu sou da UFPE, nós tivemos, então, muitas lutas inconclusas. O programa de ação afirmativa, que nós debatemos e não chegamos à conclusão ainda. O programa de combate ao racismo institucional. Algumas ocorrências desagradáveis com estudantes africanos foram agredidos, até hoje não se tem resposta. Então, quero dizer, nós temos um grande desafio pela frente, imprescindível respeitar todas as organizações, todos os grupos, todos os núcleos, da sua forma, vem fazendo um trabalho, né, que precisa ser bem respeitado. Eu sei da palavra da licença, né, serão respeitados, sim, mas eu quero garantir, né, esses grupos que foram vanguarda, e aqui eu cito o NEAB, que eles sejam devidamente respeitados para que a gente consiga um futuro ainda promissor, porque a luta é grande. Nós estamos vivendo um momento agora de muito retrocesso. Aliás, desde a campanha do atual presidente, isso não é novidade para ninguém. Então, eu quero relembrar aqui, por exemplo, que em cada novembro a gente fazia e faz, e vamos fazer ainda que virtualmente, a semana, o seminário das relações étnico-raciais. Numa dessas, nós levamos até o Recife o professor Acácio Almeida, da Universidade Federal do ABC, e ele é pró-reitor de ações afirmativas. Então, nós fizemos debate, discutimos. O debate mais tenso, o debate mais caloroso foi acerca das cotas raciais. Como já foi mencionado pela mesma professora Cessa, a resistência histórica, né, no âmbito da instituição com relação às cotas étnico-raciais. Aceitavam-se cotas sociais, mas não aceitava cotas étnico-raciais. Então, eu desejo um bom trabalho, um bom desempenho, e dizer que esse é mais um passo, né, que devamos seguir adiante, porque só tem um caminho, seguir adiante, mas sem esquecer, sem negar o que foi feito no passado. A luta continua, a vitória é certa. Axé para todos. Obrigada, professor Bento. Anunciamos a palavra do professor Kleber Vieira, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Bom, boa tarde a todos, a todas, a todos. Cumprimentar todos presentes na pessoa do magnífico reitor, professor doutor Alfredo. Cumprimentar nossas e nossos parceiros de NEABs, de ABPN, que estão presentes. Evidentemente, na pessoa da professora doutora Maria da Conceição, que assume agora essa função no núcleo NERES, da Federal de Pernambuco, né? É um prazer muito grande estar aqui neste momento, né? Neste dia 20 de novembro, que para nós é um dia de reflexão sobre a trajetória de luta do povo negro, né? Não poderia ser diferente
hoje com um dos momentos trágicos que nos acordou, né, no dia de hoje, com a situação de mais um negro assassinado dentro de uma instituição, o Carrefour, né? Então, que fique registrado o nosso repúdio, que fique registrado o Dia da Consciência Negra de nossa trajetória de luta, que é de consciência porque sabemos os desafios a enfrentar. Mas temos que comemorar também a criação e a institucionalização desse núcleo, né? Pernambuco e Recife, como o professor Zé Bento lembrou agora há pouco, tem um protagonismo muitíssimo importante nessa trajetória de agregar pesquisadoras e pesquisadores negros numa luta do movimento negro em bases acadêmicas, né? A nossa Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negras e Negros nasceu aí em Pernambuco, né, há 20 anos atrás. Então, este ano, nós completamos 2 décadas de existência. Eu assumi a presidência semana passada, no dia 11 de novembro, né, e assumi com essa responsabilidade de tocar um projeto coletivo, um projeto cujos passos vieram de muito longe, de muitos poucos professores e professoras, pesquisadoras e pesquisadores que atuavam no interior das universidades. E hoje é com muita alegria que nós podemos anunciar a nossa associação com mais de 3.000 pesquisadores e pesquisadores associados, acadêmicos ou não. Nós temos muitos professores de educação básica, professoras de educação básica, muitos militantes de movimentos sociais e também jovens estudantes, pesquisadoras e pesquisadoras da graduação e pós-graduação. Deixei semana passada a coordenação nacional do CONEABS, o Consórcio Nacional de Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Grupos Correlatos. Somos hoje, professora Cissa, mais de 190 núcleos e grupos consorciados em todo o Brasil. O Nereza é um deles, né? Antes de vir para cá, eu fui conferir, está lá o registro do nosso núcleo, registrado no CONEABS, né? Um trabalho também de muitas gerações, né? Os NEABs, eles surgem na década de 80, com alguns núcleos, né? Federal do Maranhão, São Carlos, Bahia, alguns núcleos e grupos correlatos surgiram na década de 80, e chegamos no início, no alvorecer do século 21, chegamos neste 20 de novembro de 2020, contabilizando mais de 190 núcleos, 30 dos quais estão aí no Nordeste, né? Nordeste, registre-se, a região do Brasil com o maior número de núcleos e grupos afro-brasileiros consociados ao CONEABS, né? Então, é muito importante isso e temos essa trajetória. Eu gostaria de lembrar aqui também que nós temos alguns desafios pela frente. E um deles foi anunciado aí pelo professor Zé Bento, mas que eu queria, e antes pela professora Cessa, mas que eu queria problematizar um pouco mais. Tem sido, para quem me conhece, tem sido o meu mantra nos últimos anos, né, de falar sobre a revisão da Lei 12.711 de 2012, que está prevista para 2022. Nós sabemos que esse cronograma, essa agenda, não foi estabelecida por nós, do movimento negro, nós, docentes, nós, militantes do movimento, reivindicamos as cotas raciais, a reparação para os nossos irmãos, nossas irmãs, entrarem na universidade em busca de uma sociedade com mais equidade. Para nós, as cotas raciais trata-se de um projeto estratégico de nação de Brasil. Entretanto, essa agenda foi estabelecida pelo Poder Legislativo, pela Câmara e pelo Senado, e em 2022 nós teremos a revisão da lei. É hora de falar de autonomia universitária com seriedade na pauta racial. É hora de pensar de que maneira nós podemos inserir as cotas raciais nos nossos protocolos internos, de que maneira os conselhos universitários podem reconhecer que, após 10 anos de lei, elas sim contribuíram para uma maior diversidade no interior das universidades. É hora de utilizarmos a autonomia universitária e reconhecer que cada estudante negro,
cada estudante negro da graduação, da pós-graduação, que ingressaram por cotas, contribuíram para que a universidade seja melhor, que seja uma universidade realmente plural, que seja realmente uma universidade que valorize a democracia racial de fato. Então, professor doutor Alfredo e professor Moacir, é uma convocação que eu faço para discutirmos a Lei 12.711, mas não naquilo que está protocolado e agendado pelo Legislativo, mas valorizando aquilo que temos, uma das coisas que temos de melhor na universidade, que é a sua autonomia. Vamos discutir a autonomia e inserir as cotas raciais no plano de desenvolvimento institucional da universidade, né? Ao exemplo de que as universidades que começaram as cotas raciais não tinham cotas raciais, não tinha a Lei 12.711, o MB, o ERJ, o NEB, e o fizeram, valendo-se da autonomia universitária. Então, tem sido meu mantra, foi assim que eu desenvolvi todo o processo de debate no primeiro semestre, junto ao CONEABS. Foi essa a minha proposição de discussão, e é isso que nós queremos levar a cabo em cada espaço que nos foi concedido, tem sido nos concedido para fazer essa discussão. Mas também eu queria convidá-los e convocá-los para coisas boas também que vão acontecer, né? Tivemos o nosso COPEN, nosso Congresso de Pesquisadores Negros, a primeira etapa, semana passada, 11º Congresso de Pesquisadores Negras, né? Nacional, que está ocorrendo na Universidade Federal de Curitiba, e a mesma Assembleia que homologou a eleição em que a chapa Aquilombar, né, foi homologada, aprovou também o 12º Congresso de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros para o estado de Pernambuco, né? Foi apresentado pelos nossos colegas, professor José Nilton, pelos nosso companheiro professor Moisés Santana, a proposta. Não houve qualquer discussão, porque tratava-se de um retorno, né? Sankofa, 20 anos de existência, é a hora de, talvez, que estamos agora, enquanto instituição, atingindo a maioridade, voltar, pensar, refletir, para seguir em frente mais fortes na luta por equidade racial na educação superior brasileira. E voltaremos para Pernambuco em 2022. A Federal Rural de Pernambuco fez a proposição, mas certamente, senhores e senhoras da Federal de Pernambuco e também dos movimentos sociais comprometidos com a pauta antirracista serão convocados para realizar. E queremos realizar um evento presencial, caloroso, afetuoso, né? De modo que a superação da pandemia possamos também comemorar aí em Pernambuco o nosso 12º Congresso de Pesquisadores Negros. Então, eu fiquei muito feliz, né? Eu, apesar de trabalhar na Unifesp, eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo, mas a minha trajetória é uma diaspórica nordestina, né? Eu sou filho de piauiense, com sergipana, nascido no Distrito Federal. Meus pais são retirantes e trabalharam em Brasília na construção, e eu continuei a caminhada chegando em São Paulo, estudando, né? E por falar em caminhada, para finalizar, neste momento, às 15 horas, nós começamos a marcha virtual, Faremos Palmares de Novo, né? É uma marcha virtual organizada pelo coletivo de intelectuais negras e negros, um coletivo que tem trabalhado numa discussão muito importante na defesa da Fundação Cultural Palmares, né? Ontem nós tivemos uma sessão muito incrível com as pessoas que primeiro levantaram a bandeira de transformar a Serra da Barriga em um patrimônio cultural, de reconquistar aquele espaço como um espaço negro, mas, sobretudo, reconquistar aquele espaço como um espaço que permitiu recontar a história do Brasil em perspectiva negra, né? Então, essa marcha virtual está acontecendo, agora estamos subindo a serra virtualmente, e logo mais nos encontraremos lá para celebrar a memória de Zumbi.
Obrigado. Maria da Conceição, tenho certeza que você fará um bom mandato. Conte com a gente da BPN, conte com o Coneabs e vamos juntos na luta.